Opa, você já tá aí, André? Tava aqui lendo os comentários do YouTube e já aproveito para te perguntar, se vocês tiverem dúvidas e quiserem que eu mostre mais alguns detalhes ou outras coisas sobre arquitetura, já comenta aqui embaixo. E vamos começar esse tour aqui? E já vamos começar o tour desse apartamento pela entrada dele, que é toda espelhada com espelhos bronzes. Mas aqui o espelho ele teve uma intenção estrutural também. Na verdade, para a gente disfarçar as estruturas existentes. Aqui, se vocês repararem, a gente tem uma viga e uma coluna super grande aqui na entrada. Então a gente decidiu revestir com o espelho e criar esse pórtico que vai de um lado até o outro do hall. Mas também a gente mesclou o espelho com o painel amadeirado, que ele serve para a gente deixar as portas mais discretas. A gente adora usar isso nos nossos projetos. E aqui tem um outro ponto, a porta ela dá acesso direto para o elevador. Então a gente conseguiu desenvolver uma forma que o cliente não precise ter um hall fechado, mas que ele tenha somente a porta. E também a gente acaba dando uma simetria para o apartamento, fazendo as duas portas que tem nesse painel com o mesmo amadeirado. Então aqui a gente tem a porta mimetizada também do lavabo. E como eu adoro usar nos lavabos, esse aqui não poderia ser diferente. Aqui nós conseguimos aproveitar a cuba e a bancada entregues pela construtora e adaptamos as cores com o ambiente. Como é uma bancada neutra em crema marfil, a gente conseguiu colocar esses acabamentos de janduia na parte de baixo e criamos esse pórtico também na parte de cima com a iluminação, para deixar um ambiente mais aconchegante. E o resto do ambiente todo em papel de parede verde musgo. Ficou super quente o ambiente e muito diferente. E a visão de quando você entra nesse apartamento, essa sala de estar maravilhosa. Aqui eu deixei o detalhe principal para esse tapete incrível, todo colorido. Deixamos o ambiente todo neutro, em cru, off-white e arrasamos nas cores do tapete. Inclusive porque ele tem formas orgânicas. Como todo apartamento é bem linear e quadrado, a gente conseguiu manter aqui uma leveza. Mas aqui nessa parte de cima tem um detalhe muito legal. Essa estante em serralheria, a gente trocou uma parede por ela, para a gente ter essa permeabilidade entre os ambientes. Ali atrás é o corredor dos quartos. E ela também tem uma outra intenção. A cliente tem muita decoração afetiva. Sabe aquelas de viagem que você gosta? Então, todinha ela é decorada com isso. E do lado dessa estante maravilhosa, a gente fez um muro verde permanente, que eu adoro usar nos nossos projetos. Ele é um muro verde de uma planta que ela foi desidratada e tingida, então a gente não tem uma manutenção muito constante, somente a limpeza mesmo. E a gente usou ele aqui para dar um pouco de leveza nesse ambiente e também ter o contraponto da cor, que foi a mesma coisa que a gente fez desse outro lado com as poltronas. A gente colocou as poltronas na tonalidade verde, exatamente para a gente contrapor esse canto do tapete, que é todo em tons quentes, com o verde que está do outro lado do tapete.
decoração dessa varanda, ela tem um detalhe um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer. Ela é integrada, mas a gente deu a opção para o cliente de fechar quando ele for fazer um churrasco. Então aqui a gente colocou aqueles vidros de fechamento de sacada, sabe? Que a gente consegue fechar ela inteira quando for fazer um churrasco. E também a gente acabou deixando o ambiente, por ser integrado, um pouquinho mais neutro, leve, deixando ele bem compatível com a área interna, com os painéis de madeira que a gente tem na parede. E aqui então a gente fez toda a churrasqueira em painel ripado, todos os armários superiores e inferiores em painéis ripados. Aqui a gente fez a mesma pedra que eu vou mostrar para vocês lá na cozinha. É um silestone e a gente usou inclusive tanto na bancada como frontão, para não ter aquela interferência de muitos revestimentos, porque aqui a gente realmente queria um ambiente neutro. E falando em revestimento, eu já vou focar aqui nesse piso que ficou incrível. Eu adoro fazer esse tipo de acabamento e aqui, por ser um apartamento que eles não queriam dividir áreas secas e áreas molhadas, a gente conseguiu usar esse tipo de acabamento. Usamos um ladrilho hidráulico hexagonal que entrou no piso de madeira de cumaru que está aqui em todo o ambiente. Então a gente teve esse movimento com diversas cores, a gente usou 3 cores. O verde, que como vocês viram deve ser é a cor principal desse apartamento, e 2 tons de nude. Então aqui a gente teve essa mescla entre o piso de madeira e o ladrilho hidráulico. Já aproveito até para falar aqui dessa adega. A gente gosta muito de fazer as adegas na lateral da ilha, porque não deixa aqui atrapalhar quando a pessoa está fazendo um churrasco e alguém vem pegar uma cerveja ou um vinho. Então aqui na lateral a gente tem o acesso muito mais fácil. E olha só, na mesma bancada que é uma ilha, fizemos um apoio sobreposto para que a gente tenha essas banquetas de apoio. A varanda aqui é bem grande, então nós criamos 2 ambientes diferentes, uma área de churrasqueira e uma área de encontro, que a gente fez uma mesa de jantar. Mas teria uma área aqui que seria a circulação, então a gente decidiu aproveitar com esse banco. A cliente, ela tinha muitos itens de um outro apartamento que ela morava. E por mais que aqui a gente tenha 172 metros quadrados, para uma pessoa que já morou em casa, a gente precisa de muito espaço. Então aqui, toda essa parte de baixo são portas e a gente conseguiu aproveitar toda essa área de banco. E continuando a parte do banco, a gente criou aqui um aparador de apoio para a mesa de jantar deles aqui de fora, que também conta com uma lareira ecológica. Então a gente criou esse nicho todo em mármore com essa lareira ecológica. Eu não sei se vocês já viram, mas ela é super prática. A gente coloca só o algodão, o álcool e acende. Ela não precisa de ponto elétrico e nem de gás. E do outro lado dessa sala de jantar, a gente tem um aparador, mas ele é um aparador de bar. Esse também era um ponto importante desse projeto. Agora aqui a gente decidiu fazer com as portas em reflecta bronze. É um espelho que ele é um pouquinho mais transparente, então a gente consegue ver a parte de dentro desse bar, que ficou incrível. Na planta original, ele era um 3º quarto desse apartamento. E aqui a gente decidiu abrir para fazer um home bem aconchegante, super gostoso. E se vocês repararem aqui atrás, a gente tem essas ripas de madeira, que elas dão encontro com o hall que está ali atrás. A gente acabou fazendo ela dessa forma para criar essa permeabilidade entre os ambientes e para que quem entre no apartamento não veja logo de cara o home, mas que ele veja esse ripado de madeira. E do outro lado, a gente também fez algo bem aconchegante,
seguindo a tonalidade do apartamento, colocamos assim todo esse armário fazendo esse L em laca verde. E na parte de baixo seguimos o mesmo padrão lá da área externa. E aqui eu sempre gosto de pontuar nos apartamentos com relação a essa questão que a gente faz o ripado vazado para que a gente consiga acessar a parte interna dos armários sem precisar deixá-los abertos. Fica super legal. Também é toda integrada com o restante do apartamento. E temos diversos detalhes aqui que eu gosto muito de mostrar para vocês. O primeiro deles é aqui na península. Nós desenvolvemos uma mesa toda em torno dela, para que caibam 6 pessoas. E na península em si, a gente sempre tem um receio de que o óleo do fogão vai cair nas pessoas, na mesa. Então a gente desenvolveu esse vidro aqui para dar proteção ao cooktop. Ainda falando dessa área da península, eu sempre gosto de falar de alguns cuidados que a gente tem que ter com relação à pedra que a gente escolhe. Aqui a gente escolheu um silestone, mas a gente tem que tomar cuidado com a quentura dos refratários. Então, colocamos aqui na lateral esses apoios de inox, para que quando você tira a panela do fogão, a gente coloque direto aqui nessa área. Continuando aqui nessa bancada toda em U, a gente tem um grande aproveitamento e também temos alguns detalhes para esse lado. Aqui temos uma lixeira embutida, a nossa super tomada de novo fazendo sucesso por aqui. E toda essa área, a gente criou essa bancada de área molhada muito extensa, porque era bem importante para cliente. Mas se vocês repararem, por ser um ambiente integrado, a gente não tem louça exposta, porque nós fizemos na parte superior desse armário um escorredor embutido. A Suite Master, ela é a união de duas suítes. Como eles precisavam de bastante espaço para o closet, a gente conseguiu unir duas suítes, inclusive fazendo o banheiro senhor e senhora, para que a gente tenha maior aproveitamento desses espaços. Então, logo na entrada do quarto, a gente tem essas prateleirinhas. Como eu comentei lá na estante, lembram? Ela tem bastante item de decoração de viagem. Então, a gente fez aqui para ela guardar todos eles. Seguindo um pouquinho, além de muitos armários, nós acabamos fazendo nessa parte um home office super prático e funcional, que ele atende às necessidades desse casal. Do lado a gente tem a parte da cama com a mesa de cabeceira, que tem um detalhezinho super gostoso que eu gosto de mostrar. É esse detalhe da tomadinha. É uma tomada pequenininha de marcenaria, a gente coloca em cima da mesa de cabeceira ou nas laterais, para que a gente não precise ter nada na parte da cabeceira. E fica super discreto, né? Do outro lado da cama, a gente tem aquele mesmo elemento que eu mostrei lá naquele primeiro vídeo. A sapateira. A gente tem uma sapateirinha aqui. Nesse caso, ela é um pouquinho mais estreita, são 25 centímetros. E a gente conseguiu aproveitar os sapatos de lado, com aquele encaixe, sabe? E nessa parte, também tem, por último, o detalhe do closet, que a gente aproveitou aquela segunda suíte que eu comentei, com esse closet enorme.
Na suíte master tem 2 banheiros. Esse daqui era o original da suíte entregue pela construtora. Então nós mantivemos a bancada e as cubas, aproveitamos esse acabamento de crema marfil para fazer todo o ambiente neutro, inclusive os acabamentos nesse off-white que chama Janduia. E aqui, como eles precisavam muito de espaço, a gente acabou fazendo em cima da bacia esse armarinho estreito, que tem bastante espaço dentro. E como ela precisava muito de um espelho para maquiagens, a gente fez esse espelho aqui, que tem um LED que ele ilumina de frente o rosto. Então ele é perfeito para maquiagem. E ao final desse closet enorme, maravilhoso, a gente tem o banho do senhor, que ele foi aproveitado dessa segunda suíte que acabamos fazendo esse closet. Então a gente usou os mesmos acabamentos do banheiro da senhora, fazendo tudo neutro, aproveitando a bancada e a cuba entregue pela construtora e deixando tudo bem clarinho. Quarto de hóspedes. Então aqui a gente fez um ambiente bem aconchegante, com cores neutras e muito aproveitamento de espaço. Então aqui na lateral a gente tem um bom armário, muito aproveitamento, e aquele que eu adoro fazer e sempre mostro, a gente aproveita bastante esse corredor em frente à cama. Então aqui a gente conseguiu fazer esse painel com a TV e todas essas portas têm armários por dentro. E o banheiro dessa suíte eu vim mostrar pra vocês mais por conta desse detalhe que a gente conseguiu fazer aqui no cantinho. Como ele é um banheiro comprido, esse fundo a gente não usaria para portas, porque a gente não conseguiria abrir essas portas. Então fizemos esses nichos que a gente coloca o lixo, a papeleira, os papéis higiênicos, e a gente acaba aproveitando ele por fora e por dentro do armário também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô amando a interação de vocês nesse canal. Então se vocês tiverem comentários, perguntas, ideias do que eu posso mostrar aqui pra vocês, me contem que eu vou adorar saber. Então até o próximo!